E aí, você tem dificuldade de contratar o funcionário certo para sua empresa? Eu vou falar para você sobre uma ferramenta que vai te ajudar muito a fazer isso daí, vai facilitar um pouco a sua vida. E o nome dessa ferramenta é, em inglês, Job Description, mas muito provavelmente, se você não fala inglês, você não sabe o que é, então vamos falar em português, é o descritivo de cargos, tá? Eu costumo dizer que a contratação de funcionário começa muito mesmo antes de você precisar dele. Por que começa antes de você precisar dele? Porque quando você monta a sua empresa, você tem que pensar que tipo de funcionário você quer trabalhar para a sua empresa. Então ela começa no exato momento em que você considera abrir uma empresa, tá? Então começa por aí. Quando você pensa em abrir uma empresa e você efetivamente abre a sua empresa, o que você precisa fazer? O tal do organograma. Mas que raio é esse de organograma? O organograma é aquele monte de caixinha. Uma caixinha em cima, escrito diretor, com um tracinho aqui, outra caixinha aqui. Vai aparecer o desenho do organograma, aí você vai entender melhor do que eu estou falando. Aqueles montes de caixinha que ditam a hierarquia da empresa. E para que serve esse raio de organograma? Para você descrever o que cada função dessa representa. Então você vai escrever lá, né? O diretor tem a função de... O gerente administrativo tem a função de, o auxiliar de contas a pagar tem a função de, e aí você descreve o objetivo de cada função. Uma vez que você fez o objetivo de cada função, é muito fácil, você estabelece uma meta. Qual que é a meta que a pessoa que vai fazer essa função tem para trabalhar, tá? Porque as pessoas que não trabalham com meta, as empresas que não têm meta, acabam não tendo resultado. Não tem resultado para perseguir, aí o resultado não vem, tá? E aí olha que interessante, tá? Para cada função você tem que determinar uma meta, e uma vez que você determina uma meta, você vai determinar quais são as atividades que a pessoa precisa fazer para alcançar a meta. Parte sempre da meta, tá? Quais são as atividades que a pessoa tem que fazer para alcançar aquela meta? Beleza, você já tem 3 coisas importantes. Você sabe o que é aquela função, você sabe qual que é a meta, você sabe quais as atividades que a pessoa precisa fazer. Uma vez que você tem a noção clara, aí você fala, que tipo de pessoa que eu preciso para fazer isso? E aí você vai determinar 2 coisas. 2 coisas você vai ter que determinar. E o que são essas 2 coisas? São as competências técnicas e as competências comportamentais. E por que eu falo as competências comportamentais? Eu não sei se você já ouviu falar isso, mas toda hora eu ouço falar isso. As empresas contratam pelas competências técnicas e mandam embora pelas competências comportamentais. O que quer dizer isso? Imagina que você contratou uma secretária. Aí você vai verificar se ela sabe passar fax, se ela sabe passar e-mail, se ela sabe fazer uma ligação, né? Você verifica, ela sabe fazer isso, você contratou. Aí você contratou ela está trabalhando com você, o que acontece? Não passa fax, não passa e-mail, não consegue fazer ligação, não faz as coisas. Isso quer dizer o quê? Ela esqueceu como faz isso? Não, ela não esqueceu. Simplesmente a parte técnica ela domina. Mas dentro da sua empresa, os comportamentos que ela tem não funcionam e por isso ela não dá resultado na sua empresa. Isso não quer dizer nada, não quer dizer que a pessoa é ruim, não quer dizer que a pessoa é boa, não quer dizer nada. Só quer dizer que o comportamento dela dentro da sua empresa não funciona. Então na hora que você for contratar, a parte técnica é muito importante, mas você precisa entender qual é o comportamento que você quer que as pessoas tenham na sua empresa. E aí você determina os comportamentos que a pessoa deve ter. Se você tiver muito claro, então são 5 coisas, né? Objetivo da função, a meta, e aí você vai ter quais as atividades que a pessoa tem que fazer para atingir a meta, e aí você parte. Quais são as competências técnicas que ela precisa saber para fazer aquela função, e qual tipo de comportamento que ela precisa ter para fazer aquilo. Você pode fazer testes de perfil para saber se a pessoa se adapta a esse tipo de vaga. Você pode fazer teste de perfil. Um dos mais conhecidos é o DISC. O DISC eu não vou falar sobre ele hoje, nem sei se eu vou falar um dia sobre o DISC, tá? Então não vou fazer nenhuma promessa de falar sobre o DISC para vocês. Mas o DISC é um dos mais utilizados. É um dos mais utilizados no Brasil e no mundo e costuma dar muito resultado. Quando você faz um teste desse, você contrata o funcionário com mais chances de ter o funcionário certo no lugar certo. Porque às vezes você pode até ter o funcionário certo no lugar errado. Aqui no EAG a gente utiliza o DISC. Não só o DISC, a gente utiliza também o teste dos sabotadores. E funciona muito bem pra gente, tá?
Então é isso. Se você gostou desse vídeo, ó, clica no gostei e faz o seu comentário aqui e fala para mim aí. Como que você faz para contratar o funcionário? Qual é o passo a passo que você utiliza na sua empresa para contratar o funcionário certo para o lugar certo? O meu eu acabei de te falar, tá? Fala para mim agora qual que é o teu. Então é isso. Te vejo no próximo vídeo.